Bem-vinda de volta. Obrigada. Feliz 9 de maio, mesmo que já seja dia 10. É, ainda é fim de semana. É. Feliz Dia da Vitória a todos. E Sas, deixe-me começar pelo que soubemos há pouco antes de entrar ao vivo. Soubemos que o Irã respondeu às propostas dos Estados Unidos. Não sabemos o que está nessa resposta. Mas, pelo que ouvimos até agora do Wall Street Journal, eles noticiaram que o Irã recusou as exigências dos Estados Unidos para desmantelar suas instalações nucleares. E acho que isso era de se esperar por parte do Irã. E não só eles não vão parar de enriquecer urânio em solo iraniano, como também não vão entregar o urânio enriquecido aos Estados Unidos. Isso já sabíamos. Por quê? Porque falo com iranianos e com gente importante no governo, e eles não vão entregar isso aos Estados Unidos. Mas outro ponto é que, há pouco, Donald Trump mudou de ideia e disse que a guerra não acabou. Ele disse que estamos 70% adiante e precisamos dos outros 30%. E talvez precisemos de mais 2 semanas de guerra. Basicamente, ele fala em ir à China e voltar, e então iniciar uma nova rodada da guerra. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a última pesquisa da YouGov mostra que 62% dos americanos acreditam que os Estados Unidos perderam a guerra no Irã. E apenas 13% dizem que os Estados Unidos venceram a guerra. Agora, ouças o que está acontecendo com Donald Trump e essa história dos 70% da guerra. O que isso significa para o futuro da guerra? Significa que as moedas do Trump que vocês compraram, estou falando com a turma do Make America Great Again, são os 13% que acham que venceram. Vão checar o valor delas. Caíram 94%. Essas são as pessoas. Quero dizer, olha, você não vai chegar à realidade com esses idiotas. São androides fanáticos. São pessoas que, muitos deles mal conseguem pagar as contas, mas querem fazer parte da equipe do Trump. E eles compraram as moedas do Trump, que depois foram usadas como alavanca para conseguir dinheiro de verdade. E essas moedas do Trump caíram 94% desde o pico. Quero dizer, é gente que vibra. Viva! Somos um grande país porque podemos bombardear alguém. A gente nem sabe quem diabos estamos bombardeando, nem conseguimos achá-los num mapa. European Union, nem sei muito bem o que é um mapa. E tem letras nele e você tem que ler aquilo. Então isso meio que não é interessante. Esse é o tipo de gente com quem você está lidando ali. Sabe, 70%, 80%, 90%, 1 milhão%, 1 quatrilhão%. Que diabos isso importa? Antes de tudo, o Trump está perdido. Quanto à situação real, houve um desentendimento noticiado entre Vance e Hegseth, porque Vance começou a desconfiar e passou a achar, com muita razão, que Hegseth e a turma dele estavam enrolando o Trump sobre o que realmente estava acontecendo. Quer dizer, se você é o presidente dos Estados Unidos e seu resumo sobre o primeiro mês de guerra foi ver 2 a 3 minutos de coisas explodindo, sério? Sério mesmo? Esse é o relatório? Esse é o maldito relatório para o comandante em chefe de uma das partes sobre como a guerra está indo? Olha, um passarinho. Olha, explodiu. E, claro, só os americanos é que estão explodindo coisas. Você não está vendo as coisas americanas explodindo. Quer dizer, isso é, não sei como descrever isso. Num ambiente moderno, isso é negligência criminosa. A essa altura, se a única coisa que Trump sabe sobre o que estava acontecendo são vídeos de 2 ou 3 minutos de explosões, ele podia muito bem assistir a vídeos iranianos de Lego. Ele teria uma noção melhor. Esses vídeos dão um resumo melhor do que a porcaria que ele está recebendo. Isso é insano. Isso é absolutamente... Quero dizer, o Biden até pode ter recebido algo nesse sentido, mas ele está praticamente cérebro morto para a maioria das coisas. A não ser que o encham de anfetaminas e cocaína para fazer Paulo discursar, coisa que ele fazia bem quando estava ligado. Quero dizer, aparentemente o Trump agora também está com o cérebro morto. Quero dizer, acho que há sinais óbvios de demência, pelo menos de estágio inicial.
mas não sei como descrever isso. Vídeos de explosões de 2 ou 3 minutos e era isso que eles estavam mostrando. Então 70, 80, 90%. Lembre-se, eles estavam a 10% do fim da guerra na Ucrânia há um ano, sabe? Se 90% da sua subida for um plano e os outros 10% forem um Monte Everest, sim, você pode não conseguir esse último 10%. Então, se vocês conseguem concordar com "vamos todos assinar", colocar nossos nomes nesse documento. Certo, temos isso, e isso é 10%. Bem, nós concordamos aqui na sala. Sim, vamos concordar com isso. E no resto do texto, nós não gostamos uns dos outros. Não conseguimos concordar em nada. Não sei como eles nos contabilizam. Isto é só o Trump inventando porcaria para o público. E acho que você está certo. A maioria do público está percebendo, especialmente se tiver sítio. Eles têm que, ou ao menos ouvindo relatos das pessoas no terreno, começar a perceber que as coisas estão ferradas. E aí vem o é um aumento temporário de preços e tal. Eles já ouviram isso antes. Eles ouviram isso antes quando acreditaram na porcaria das tarifas do Trump. Sim, nós vamos fazer esses malvados fabricantes chineses, indianos ou seja lá quem for pagar por isso, porque eles são maus. Porque eles estão fabricando conforme os contratos da sua empresa. Esse é um ponto. Segundo, claro que eles não vão pagar por isso. Vai ser o consumidor final que paga por isso. Mas as pessoas acreditaram nisso porque, em sua maioria, não tem nenhuma educação econômica nos Estados Unidos. Bem, sabemos que 50% das pessoas nem ao menos conseguem soletrar a palavra economia. Parece engraçado, mas é a realidade. Sabe, quando você tem uma taxa de analfabetismo parcial a total de 53% entre adultos nos Estados Unidos. Não falo de crianças pequenas, nem de pré-escolares. Estou falando só de adultos. E quando eles chegam à conclusão, sim, perdemos, isso é um péssimo sinal para um presidente. Mas, você sabe, novamente, leve isso pelo que vale. 70, 80, 90%. Na verdade, isto é o pequeno bloqueio do bloqueio dele. Só funciona enquanto o Irã não estiver ativamente tentando afundar seus navios. Então eles têm de abandonar esse bloqueio e correr para se proteger. E correr para se proteger, no caso deles, significa as águas profundas do Oceano Índico. Ficam pelo menos a 1000 e poucos quilômetros do Irã. Essa é a realidade. Na verdade, no dia em que o Irã atingiu um desses cargueiros próximo à costa do Catar, estavam ocorrendo combates por causa do bloqueio. Os dois lados estavam se enfrentando. Mas acho que o ponto principal agora é o que Israel está pensando. Netanyahu deu uma entrevista ao programa 60 Minutes, na qual disse que a guerra não acabou e que eles têm de continuar essa guerra enquanto o Irã possuir urânio enriquecido a mais de 60%. Ele quer que isso saia do Irã e talvez fique nas mãos dos Estados Unidos. Mas olhando para tudo isso, o que aconteceu com Israel? Somando os fronts em que Israel está envolvido, Gaza, Líbano, Iêmen, Irã, eles estavam lutando em todos ao mesmo tempo. E European Union nem mencionei a Síria, porque acho que esse também é um caso sério. Mas em Gaza, desde o primeiro dia, eles falavam em desarmar o Hamas. O que aconteceu até agora? Eles conseguiram, bem, parcialmente, ao custo de 500 mil de vidas. Desarmaram parcialmente o Hamas, basicamente matando grande parte da organização. Mas o Hamas ainda está ativo. O problema de matar grande parte do Hamas ao assassinar 500 mil de pessoas é que muitos dos sobreviventes agora se tornaram a nova geração do Hamas. Eles podem ter odiado o Hamas. Podiam pertencer a outros grupos. Podiam ter sido do Hamas. A maioria da população não fazia parte disso. Sabe, você mata os filhos de alguém e eles tendem a querer partir sua cabeça por isso. Vai entender. E quando os israelenses causam vítimas em massa, os israelenses e os Estados Unidos também, se formos falar de realidade, pelo menos no que diz respeito à aviação, não consideram isso dano colateral. É um bônus extra. É assim que eles veem a situação. Não há dano colateral aí. Sabe, quando dizem que há um homem dentro de um desses prédios, pode ser, pode não ser. Então vamos nivelar o prédio. Um edifício de 10 andares. Vamos matar umas 200 pessoas.
Sabe, é só olhar para as ações deles. Reconhece-se as pessoas pelos frutos, como se reconhece uma árvore pelos frutos que dá. E o fruto é amargo. E são pessoas más com grandes explosivos à sua disposição. Essas pessoas são más. Eles podem tentar. Talvez não sejam sociopatas completos, porque sociopatas não se importam de verdade. Podem fingir algum tipo de pesar apenas para a plateia, mas essas pessoas podem estar tentando racionalizar. É isso que pessoas mas que não são totalmente sociopatas fazem. Tentam racionalizar. Bem, sim, eles eram maus e iam nos atingir, então tivemos de matá-los todos. Esse tipo de mentalidade. Mas é com isso que estamos lidando. Olha, Netanyahu é o dono dos Estados Unidos. Portanto, para o público dos Estados Unidos, acostumem-se, vocês estão nas mãos dele. Só existe um Estado nos Estados Unidos. Chama-se Israel. O resto de vocês, aliás, se alguém quiser entender como vocês são vistos por esse pessoal, não precisa ir muito longe. Entrem no YouTube, pesquisem a alma judaica. Aí aparecem muitos desses rabinos sionistas em inglês que vão dizer que a alma humana tem 5 partes, e só os judeus sionistas têm a alma completa. 5 partes. Os animais têm 2 partes. E vocês, o resto da humanidade, tem 3 partes. Então vocês são basicamente um macaco evoluído. E nós somos seres humanos completos. Então, esse é o tipo de gente com que vocês estão lidando. Sabe, são supremacistas raciais. O que dizer? Eles estão simplesmente matando macacos evoluídos. Na cabeça deles, não estão lidando com seres humanos de verdade. Queiram ou não, essa é a mentalidade com que vocês estão lidando. Isso foi o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, o nazismo. Eles, claro, tinham um plano econômico e tal, mas também se baseavam na superioridade racial. Então essa ideia de superioridade racial, veja, só porque alguém hoje foi vítima, não significa que amanhã não possa ser o agressor. Basta haver pelo menos 2 etnias, uma que se considera superior, o Übermensch, e outra considerada inferior, o Untermensch, e nós vemos o mesmo. Quero dizer, gente que diz ser plenamente humana porque tem a alma completa, e que vocês só têm a alma de um macaco evoluído. Pronto. Agora sabem o que eles pensam de vocês. Eles não escondem. Dizem isso com toda a pompa. Há muitos desses vídeos por aí discutindo o assunto com riqueza de detalhes, sabe como tem a doma, a parte da alma onde Deus repousa. E vocês têm essa parte racional que só pensa e calcula o valor das coisas. Então eles sempre podem comprar vocês. Dizem que a alma de vocês é incapaz de autossacrifício e dessas emoções superiores, enquanto a deles é capaz. Eles dizem isso na cara. Quando você entende com quem está lidando, percebe. Para eles, ao explodir uma cidade cheia de mulheres e crianças, essas pessoas não são seres humanos. É um conceito horrível, mas é preciso entender com quem se lida. Essa é a mentalidade deles. Eles dizem na lata, assim como postam vídeos do que fazem. Queiram ou não, é com esse pessoal que vocês estão lidando. Não estou dizendo que todos os judeus sejam assim, mas o pessoal, os sionistas, absolutamente é isso que são e acreditam nisso. Mas o caso do Líbano é diferente, aliás. Estão sendo atingidos por esses drones FPV para todo lado. E tem muitos problemas agora. No terreno, sim. Agora, as vilas que conseguiram alcançar foram arrasadas. Não sobrou um prédio em pé. Eles também estão bombardeando Tiro, uma cidade que existe lá há 4 ou 5 mil anos. Essa cidade já existia antes dos hebreus chegarem à Terra Prometida. Se formos por aí, então eles também têm bombardeado Beirute. E a diferença aqui, ao contrário de outras vezes, é que o Líbano, de forma geral, é dividido entre 3 grupos: ciitas, sunitas e cristãos. Eles estão aprofundando essa divisão porque há diferentes seitas de siísmo, diferentes seitas do sunismo e diferentes ramos do cristianismo atuando ali. Mas, em termos gerais, são esses 3 grupos. E o que os israelenses costumavam fazer era não mexer com os sunitas. Eles se aliavam de um modo ou de outro com os cristãos e então atacavam os siitas. Era assim que jogavam.
Agora, não estão jogando desse jeito. Estão simplesmente atacando todo mundo. Chegamos a um ponto diferente. Antes eles faziam incursões e recuavam. Agora é um jogo diferente. Eles dizem isso de forma direta. Membros da Knesset dizem abertamente: vamos exterminar tudo que não sair, se não conseguirmos expulsá-los por motivos étnicos. Vamos simplesmente exterminá-los. Vamos apagar tudo e construir o nosso. E quando a Apple, para quem tem iPhone, o Apple Maps removeu todas as aldeias libanesas ao sul de Tiro, como se elas nunca tivessem existido. Sabem? Aliás, é isso que você apoia ao comprar produtos da Apple. Então, se quiser fazer algo, comece a boicotar a Apple, porque eles obviamente apoiam o genocídio que o governo de Israel está cometendo. Sim. Quanto à visita de Donald Trump à China, suponho que, além de tratar da relação entre os Estados Unidos e a China, ele vai falar com Xi, tanto sobre a Ucrânia quanto sobre o Irã. E o que ele quer e o que ele vai conseguir com Xi Jinping, na sua opinião? Dominação mundial é o que ele quer. Ele não vai conseguir isso. O segundo melhor cenário, se não for a dominação mundial, é a China comprar todos os produtos agrícolas que antes comprava dos Estados Unidos, que agora compra da Rússia, do Brasil e de outros países, e dar para a América todos os ímãs feitos com elementos de terras raras. Repare que esses 17 elementos de terras raras, quando puros, todos são magnéticos. Todos são altamente magnéticos. Quer dizer, você usa United States para coisas diferentes, mas todos são fortemente magnéticos. Os Estados Unidos estão construindo, European Union, acho, sua primeira fábrica com capacidade muito limitada. E há diferentes maneiras de extrair cada um desses elementos. Normalmente é por eletrólise, processos químicos de purificação e por aí vai. Mas o processo é um pouco diferente para cada um desses 17 elementos. Portanto, é muito caro. Os Estados Unidos estão apenas começando a tentar construir algo em pequena escala industrial. Então, sabe, Trump recebeu promessas do complexo militar industrial de triplicar a produção de mísseis, o que é meio cômico, porque isso significa que, se triplicassem os mísseis Patriot PAC-V3, passariam de cerca de 60, às vezes um pouco menos, para cerca de 180. Assim, eles conseguiriam cobrir cerca de 30 alvos. Agora conseguiriam cobrir 90 alvos, o que não cobriria um dia inteiro na Ucrânia. Portanto, esse é o nível dos Estados Unidos. O único probleminha é, primeiro, são todos feitos à mão, então não existe exatamente uma linha de montagem produzindo aos montes. Segundo, seria preciso expandir fisicamente a capacidade. E terceiro, os Estados Unidos não têm os ímãs, então não dá para montar os radares e os sistemas de guiamento. Ops! Ou seja, Trump está lascado. A produção de todo o seu sistema de armamento está basicamente parada agora. Acho que vão mesmo ter que arrancar chips e processadores de máquinas de lavar, ou melhor, de qualquer aparelho com tela ou sistemas de radar. Talvez pegar uns iPhones e um Tesla para ver quanto imã tem neles. Mas apesar das risadas, essa é a realidade em que eles estão. E o interessante é que eles sabiam disso. Eles sabiam que tinham esse problema e ou são incompetentes, corruptos demais, ou incapazes para resolver e começar a construir essas fábricas anos atrás. Então agora eles estão numa situação em que, sabe, vai levar, dependendo do tamanho da instalação, pode levar 3, 4, 5 anos. Isso significa que a China os tem na mão, apertando forte. Sem mais armas para vocês. Você se lembra qual era o nome daquele programa que passava em Nova York? Aquele programa sobre nada. Era um programa de comédia. Eles fizeram um esquete com um sujeito chamado Soup Nazi, que aliás é uma pessoa real. Eles só copiaram uma pessoa real. Tinham uma sopa sensacional e todo mundo fazia fila para pegar uma. E se você não gostasse do jeito que estava e não pedisse rápido o suficiente, nada de sopa para você. Não tem mais sopa para você. Então, isso é a China. Não tem mais imãs para você. Não tem mais imãs para você. E os Estados Unidos têm tentado comprar esses imãs de todas as formas possíveis. Procuraram a Samsung. Procuraram outras empresas. Seinfeld. É isso.
Seinfeld é o Soup Nazi, que aliás era uma pessoa real. E ele chegou a lançar uma linha de sopas, mas eram sopas extremamente caras, sopas gourmet. Não sei se ele ainda faz isso, mas ficou famoso por causa do programa. Enfim, os Estados Unidos tentaram comprar todos esses ímãs. Procuraram a Samsung, procuraram outras empresas. Como vocês compram esses ímãs para eletrônicos, tripliquem os pedidos. E a Samsung disse, de jeito nenhum, porque os chineses já avisaram que, se vocês aumentarem radicalmente os pedidos, vocês vão nos mostrar para onde esses pedidos estão indo. E se não nos mostrarem que são eletrônicos civis, vocês estão ferrados, porque não venderemos mais para vocês. Então todos disseram, não, não, não. Podem ter vendido pequenas quantidades, mas não aquilo que a Agência Central de Inteligência tentava obter para o Departamento de Defesa. Então sim, eles estão encrencados. Eles têm tentado. Quer dizer, não me entenda mal, eles não estão parados. Mas sabe, você percebe que está passando fome quando a geladeira está vazia. Sim, você ainda tem que fabricar, ainda tem que ir buscar mantimentos, e se não há comida no campo, aí já é tarde. Normalmente se planeja com antecedência, mas os Estados Unidos não fizeram isso. E o engraçado é que, mesmo na fabricação dos mísseis Patriot, eles descobriram, há 3 anos, que não tinham Patriots suficientes por causa da Ucrânia, e mesmo assim não tomaram medidas para realmente produzir mais, porque a Lockheed Martin... Não, Raytheon. Desculpe. A Raytheon fabrica o Patriot. Eles disseram, não temos dinheiro para montar uma nova fábrica, algo como 10 bilhões de dólares. E o governo dos Estados Unidos poderia ter feito isso, na verdade. Quero dizer, quando se tem um orçamento de $1 trilhão, o que são 10 bilhões? É 1% do orçamento. Poderiam ter reservado esse valor e investido, mas não fizeram por outros motivos. Então chegaram ao ponto em que não sabem o que fazer agora. Podem fazer todo tipo de promessa no papel, mas o que importa é a entrega. E eles não conseguem compreender. Pois é. Você acha que sabemos que Donald Trump pressionou algumas montadoras para produzirem munição e mísseis? Isso é uma estratégia de longo prazo ou vai render algo a curto prazo? Você acha que isso é uma estratégia de longo prazo ou vão conseguir algo no curto prazo? Bem, quero dizer, de novo, uma coisa. Você vai precisar... A diferença entre os Patriots dos Estados Unidos, além da qualidade, do alcance e da capacidade de acertar um alvo, e os sistemas russos SBO-300 e SBO-400, está no complexo militar e industrial russo. A prioridade deles não é lucrar. A principal função deles é fabricar equipamento que funcione para os militares. Depois, o excedente e as vendas adicionais, uma vez comprovada a eficácia, são vendidas no mercado mundial. O governo não é o centro de lucro deles. Nos Estados Unidos, o governo é o principal centro de lucro. O trabalho deles não é fazer coisas que funcionem. O trabalho deles é fabricar coisas que lhes deem lucro. E, se precisa de muitas peças, reparações e atualizações, isso gera mais fontes de receita. Essa é a realidade. A diferença aqui também tem a ver com a forma como. Tem que sair por 2 minutos. Desculpe. Certo. Certo. Podem pausar por 2 minutos. Estamos ao vivo, mas European Union... Volto a usar. Desculpe, volto a usar. Certo. Sem problema. Sim. Só um momento. Sim. Só um instante, sim, ele volta já. Mas o que soubemos há pouco é que, nesta nova resposta, parece que o Irã, na sua proposta, nem sequer mencionou o programa nuclear iraniano. Parece que se trata de acabar com a guerra e encontrar condições, negociar essas condições para pôr fim à guerra em todos os frontes, juntamente com a discussão sobre o Estreito de Hormuz. Nada na resposta iraniana aponta para o programa nuclear iraniano. Sim. E outro ponto, neste momento. Sim. O outro ponto agora é que, pelo que temos, estou a receber mensagens do Stas. Ele volta em 2 minutos. Mas no que toca à guerra, acho que quando Donald Trump fala em cerca de 70%, é porque os iranianos sentem o mesmo. Eles não veem a guerra como terminada,
Nem acreditam que vá acabar em breve. E ele fala em 70%. Acho que é mais do que isso. Na verdade, é menos do que isso, não mais. Porque ele fala em 70%. Eles alcançaram 70% do que queriam. Ainda não sabemos quais foram os principais objetivos desta guerra. Sabemos disso, mas isso não foi mencionado pela administração Trump, que fala em 70% alcançado. É preciso dizer quais eram esses objetivos, que vocês já alcançaram até agora. Porque European Union, não vejo os Estados Unidos a ter conseguido nada nesta guerra. Imagine a situação antes da guerra e agora. Como é que a situação vai mudar? Hoje, como já disse, houve um ataque iraniano a este navio cargueiro ao largo da costa do Catar. O Catar é um desses países que tentaram aproximar-se do Irã para negociar, para dialogar com os iranianos. Se o Irã está preparado para agir dessa forma contra o Catar, agora imagine o que aconteceria com a Arábia Saudita e com os Emirados Árabes Unidos. E sabemos porque a Arábia Saudita se sente um pouco mais confortável do que outros países do Conselho de Cooperação do Golfo, porque tem um oleoduto leste-oeste que vai até ao Mar Vermelho. E no caso dos Emirados Árabes Unidos, eles têm esses dois portos. Um deles foi atingido pelo Irã, o porto de Al-Fujairah, como é conhecido. Mas o Irã diz que, se a situação continuar a escalar, vai atacar esses oleodutos. Não será algo, porque se o Estado Islâmico começar a atacar infraestruturas do Irão, eles vão responder da mesma forma. European Union, não percebo porque Netanyahu se põe numa posição de nos obrigar a continuar esta guerra, porque não vejo Israel a poder oferecer nada de relevante para o conflito. Isto é, acima de tudo, a guerra entre o Irão e os Estados Unidos. Não sei o que Israel tem para oferecer. Vão fornecer mais caças para ajudar os Estados Unidos a atacar infraestruturas iranianas, hospitais, escolas, pontes, redes elétricas, coisas assim? O que mais têm eles? Sim. Como vão conseguir defender se o Irão decidir atacá-los? Da parte iraniana, aprendemos que desta vez vão mostrar aos Estados Unidos e a Israel novas armas. Se a guerra recomeçar, vão introduzir novas armas no teatro de operações. E European Union, não sei o que isso significa. Significa que vão ter sistemas de defesa aérea e esses sistemas foram atualizados ou melhorados nas últimas 4 semanas e como isso será capaz de abater caças. O que sabemos sobre os sistemas de defesa aérea e a sua capacidade para abater caças? Como o professor Ted Postol disse várias vezes neste podcast, é que esses sistemas são muito bons a abater caças e drones, mas não vão conseguir atingir mísseis balísticos, mísseis hipersônicos ou mísseis de cruzeiro. É mais difícil para eles abaterem mísseis. Mas com os caças vai ser, acho que o Irão fez muito melhorias. Melhoraram muito os seus sistemas de defesa aérea. Não sei por que não era assim antes de a guerra começar, ou se foi um processo de aprendizagem durante o conflito. Podem ter integrado todos estes sistemas que têm no Irão num único sistema. Vamos ver o que acontece. E aí vem o Stas de volta. Sim. Estás aí, Stas? Consegues ouvir, Narma? Desculpa por... Todo o nosso conhecimento tem origem... Sim, consigo. Estava a falar, Stas, sobre o que aprendemos do Irão, porque disseram que, desta vez, os Estados Unidos vão ver armas diferentes e uma nova atitude dos iranianos para enfrentar ataques dos Estados Unidos e de Israel. Não sei se, ao falar destas novas armas,
Eles querem dizer, basicamente, sistemas de defesa aérea, ou novos mísseis e drones a serem usados contra Israel. Bem, muitos desses sistemas de defesa aérea nunca foram usados. Foram mantidos em reserva. Vimos alguns sistemas novos. Sabes, a Rússia tem munições persistentes que vimos desde o início e que ficam por ali. Esperam até alguém lhes fornecer um alvo ou até um drone localizar um alvo, e esses alvos acabam por ser alvos terrestres. O Irão desenvolveu munições que pairam e que são antiaéreas, e são baseadas em infravermelhos. Portanto, em vez de procurar uma assinatura de radar, eles focam DALSI no rasto térmico. Por isso, não importa se não tem assinatura radar por ser furtivo. Ainda assim, tem um rasto térmico. E tem um sistema de inteligência artificial que distingue isso das contramedidas térmicas lançadas para se manter no alvo. Fica a pairar até esgotar o combustível e cair, ou até encontrar um alvo e destruí-lo. Portanto, não há radar que dê aviso de que foste detectado. Não há alerta de lançamento porque já está no ar. Agora penso que vamos ver drones ainda mais avançados e mísseis mais recentes, tanto na defesa aérea. Bem, a defesa aérea mais recente que eles têm são os S-400 e os S-300 atualizados, que ainda não vimos em ação. Os Estados Unidos dizem que destruíram tudo, mas esses sistemas não foram ativados. Acho que esses sistemas estão esperando pelo cenário que os Estados Unidos teriam de enfrentar se decidissem realmente travar uma guerra aberta. Os Estados Unidos estão com estoque crítico de mísseis Tomahawk. Mísseis de ataque de longo alcance também estão em falta. Há muitos kits de orientação para bombas. Mas, sabe, qual é o alcance máximo da versão de alcance estendido? 85 quilômetros. É isso. E você tem que subir alto o bastante. Sabe, os 1.500 kits, o Trump não vendeu bombas. Ele vendeu kits. Eles são acoplados a velhas bombas de queda livre. A Ucrânia, nesse caso, tem muitos desses kits. Ele vendeu a eles 1.500 desses kits. Então você tem um kit de planeio, um kit de navegação. E se forem de alcance estendido, normalmente é um pequeno motor a jato na traseira que os lança mais longe. Bom, de novo, para os ucranianos, eles ainda têm que usar os velhos MiG-27 e os F-16, mas precisam estar na altitude máxima para obter o alcance máximo. Se voarem ao nível das copas das árvores, isso não vai muito longe, vai. Não tem muito para planar. Então o problema é que na Ucrânia a mesma coisa vai acontecer se eles atacarem o Irã. Quanto mais alto você estiver, mais fácil será ser detectado pelo radar. Os aviões voam rente ao terreno ou pouco acima das copas das árvores, ou seja, para ficar fora do alcance do radar. Então, quanto mais alto você for para maximizar o alcance dessas bombas planadoras, mais fácil fica de ser detectado. E, para atingir algo como Teheran, você tem de penetrar bem no interior do Irã, por razões óbvias, bem no interior do Irã. E nós realmente não vimos isso acontecer. Eles penetraram talvez 100, 200 quilômetros, no máximo, dentro do Irã. E aí é rápido, atira-se algo e sai-se o mais rápido possível para não serem abatidos. Agora, se tiverem que ir cada vez mais fundo para lançar esses kits de orientação, isso será um grande problema para os Estados Unidos. E acho que é quando o sistema S-400 é ativado. Sabe, ver um B-52 ou um bombardeiro B-2 abatido vai ser um enorme problema. Então, esses não avançaram muito por razões óbvias. Não sei o que vão fazer. Mal? Primeiro, eles não conseguem sustentar um conflito prolongado. Segundo, o bloqueio desaparece no momento em que começam a atirar de verdade, porque esses navios vão afundar. E os relatos dizem que 2 contratorpedeiros americanos foram atingidos ou estão pegando fogo, de um total de 3. De novo, foram ou não foram? European Union, não sei. Acho totalmente possível que tenham sido.
O Irã tem toneladas de mísseis de cruzeiro com alcance de 500 quilômetros. Então eles teriam de se afastar bastante antes de ficar fora do alcance desses mísseis, porque foram lançados de dentro do Irã. Ou seja, se forem lançados 100 quilômetros dentro do Irã, ainda tem 400 quilômetros de alcance antes de caírem por falta de combustível. Então, quão longe esses contratorpedeiros chegaram a ir? Esses contratorpedeiros estavam no Estreito de Hormuz e estavam ferrados de qualquer jeito. Você nem precisa de mísseis de cruzeiro, embora possa usá-los. Então, não sei. Acredito que provavelmente houve danos, pelo menos em um deles. Estatisticamente falando, sim, é mais do que provável que tenha ocorrido. Não saberemos a não ser que alguém tire fotos no porto para onde atracarem, ao menos para reabastecimento ou para reparo, ou que outra pessoa divulgue imagens. Mas essa é a realidade. Acho que o Irã tem muitos drones atualizados, especialmente depois que a Rússia atualizou os antigos drones Shahid para os Garan 2 e Garan 3, e então enviou esses modelos e peças de volta ao Irã. E o Irã, na maior parte, ainda não os usou. Então eles estão lá. Têm usado os estoques mais antigos. Começaram a usar mísseis mais novos, não mais aqueles mísseis de 20, 15 ou 10 anos, mas ainda têm muitos estoques novos. E estão fabricando drones. E isso é algo com que os americanos de repente voltaram a se preocupar. Há 4 portos no Cáspio e estão funcionando 24 horas por dia. A Rússia enviou 2.000, quer dizer, 2 milhões de toneladas de trigo para garantir que o Irã não passe fome. A Rússia trouxe muito diesel, mas o Irã sempre importou diesel da Rússia. O Irã tem petróleo, mas não tem capacidade de refino suficiente. E agora os Estados Unidos danificaram ainda mais a capacidade de refino, então está bem menor do que antes. Então o país não ficou sem combustível. A Rússia está trazendo muito combustível, o que aliás também compensa na outra ponta. O Irã pode enviar petróleo e depois injetar de lolo no sistema russo para venda em algum lugar. Então é isso. E a Rússia está enviando muitas peças de drone. 2 podem jogar esse jogo de procuração também. Então os Estados Unidos têm um problema. Não sei como vão resolver isso. A melhor coisa que eles poderiam fazer é manter esse bloqueio do bloqueio e deixar Cielo definhar em algumas semanas, e então, sabe, fingir. O Trump pode subir num porta-aviões, sabe, o Gerald Shepard quando chegar, eles limpam o esgoto dele e ele sobe lá e diz missão cumprida. E sabe, a base que lhe resta, os fãs, acreditarão em qualquer coisa que ele diga. Eles vão adorar isso. Todo mundo mais. Não importa o que ele diga. Todo mundo sabe a verdade que os Estados Unidos não quer, mas ele tem o problema da classe dos doadores. Não sei como sair disso, especialmente com as eleições chegando. A classe de doadores e proprietários daquele lado apoia diretamente Israel. Mas acho que, mais provavelmente, eles ainda não acreditam no Irã. Eles ainda pensam que é blefe. Assim como pensaram que o Estreito de Hormuz seria um blefe. Assim como pensaram que o ataque do Irã a uma base americana seria um blefe. Porque o que é um blefe? É uma mentira. Um blefe é uma mentira. É uma mentira estrategicamente colocada. Então Washington mente constantemente. Eles acham que todo mundo mais mente constantemente. Então, quando alguém faz uma ameaça real e diz, vou pegar sua perna direita e enfiar no seu ouvido esquerdo, eles não acreditam. Nós mentimos o tempo todo. Então você tem que mentir o tempo todo. É projeção. Se nós mentimos constantemente, todo mundo mais mente constantemente. E então eles ficam chocados quando descobrem que o Irã falou a verdade. E European Union não sei o que fazer. Quer dizer, eles não têm estratégia. E parece que o Irã desenvolveu alguma metodologia, alguma forma de saturar os sistemas de defesa aérea desses destroyeres no Estreito de Hormuz ou nas proximidades, no Golfo Pérsico ou no Mar da Arábia. E, de algum modo, conseguem saturar o sistema de defesa. Depois, atingem o contratorpedeiro. E agora, estão mostrando aos Estados Unidos que podem afundar Ponto facilmente. Acho que essa é a próxima fase desse bloqueio. Se continuarem com essas escaladas, vamos ver esses contratorpedeiros afundarem no Golfo Pérsico ou talvez no Mar da Arábia.
Se estiverem no Golfo Pérsico, estão mortos. Quer dizer, não há para onde correr. E não há porto onde possam atracar para reparar ou reabastecer. Estão totalmente ferrados. Lembro que quando a guerra começou disseram que havia uns 15 contratorpedeiros na região. Acho que a maioria desses contratorpedeiros era a escolta dos porta-aviões. Então, esses contratorpedeiros têm sistemas antiaéreos, mísseis antiaéreos. E tem o Félix, que é um sistema de canhão automático. O Félix é uma defesa pontual, é usado de perto, e isso é a sua última linha de defesa. Os mísseis estão a 200, 300, 400 ou 500 metros. E os sistemas Félix disparam só os canhões automáticos, alimentados por cinta, com vários tubos girando e atirando, tentando desesperadamente destruir o míssil quando entra na sua trajetória final. E de novo, com esses sistemas, como qualquer outro, você simplesmente o sobrecarrega. Agora, nos portões do Estreito de Hormuz, como esses contratorpedeiros não têm um calado muito grande, eles podem ir para qualquer lugar no estreito, ao contrário dos grandes petroleiros, que são muito limitados e só podem seguir pelos canais principais. Acho que o canal principal tem cerca de 2.700 metros de largura, ou seja, pouco mais de 2,5 quilômetros de largura. Foi dragado para permitir a passagem dos superpetroleiros, porque eles encalhariam em outras áreas. Os contratorpedeiros, pelo que sei, conseguem entrar em todas essas outras áreas. Mas o problema é que em qualquer ponto do Estreito de Hormuz, que no máximo tem uns 32 quilômetros, não é uma área grande. O Irã não precisa de tecnologia super avançada. Eles podem simplesmente dominados com drones com visão em primeira pessoa, carregando cargas tipo RPG, e com drones do tipo Garan ou Shahid, e mísseis de curto alcance, mísseis superfície-água, lançados das montanhas. E se não fizerem isso, é só lançar drones. Quero dizer, imagina 50, 60, 70 drones com visão em primeira pessoa atacando. Isso é o caos. Pelo menos um terço vai passar. Porque, como o Félix mostra, não vamos conseguir cobrir tudo e eles vêm de todas as direções. Por cima, por baixo, acima da linha d'água, acima do mastro, por entre, à esquerda, à direita. Quer dizer, o enxame deles entrando. É um cenário de pesadelo. E não dá para escapar deles. E não dá para ir para alto mar porque você está no estreito. É isso. Então a tecnologia existe. Não sei, é uma grande dúvida se esses dois contratorpedeiros entraram no Golfo Pérsico ou não. Às vezes os Estados Unidos dizem que sim, às vezes o Irã diz que sim, às vezes dizem que não. É uma questão muito nebulosa, confusa, obscura, sobre o que de fato está acontecendo no Estreito de Hormuz. Mas não é nada bom. Pelo menos não para os Estados Unidos, deixa European Union me corrigir, não é nada bom. Pags, attacks, homo conta, pags, e sete, attacks, ax, or, ira socaute. Quantos contratorpedeiros? Quantos porta-aviões eles têm? Parece que há 3 agora, né? É esse o caso. Quer dizer, no total, a frota dos Estados Unidos, se não me engano, tem 11, e o resto está no porto sendo reparado. E o Gerald Ford vai ficar fora, creio European Union, por um tempo. E eles o recolheram. Mas sabe, mesmo que não tivesse um incêndio de 30 horas, que European Union acredito ter sido um ataque de míssil, e mesmo que não tivesse os vasos sanitários entupidos, você tem que considerar que a tripulação está no mar há 11 meses. A menos que declarem necessidade militar e impeçam as pessoas de sair, acho que muita gente vai pedir baixa. Vão perder muita gente, especialmente depois do Gerald Ford, depois de 11 meses no mar. E se víssemos as rações, meu Deus, são ração de fome. Eles têm muitos problemas. Então sim, 3 agora. Mas sabe, ok, eles tinham 2 e então ficaram com 3. E a diferença é que ainda não conseguem se aproximar o suficiente para causar danos reais sem ser alvejado.
A única forma de fazer isso com os aviões é reabastecendo-os no ar, e é um voo longo. Você não vai conseguir muitas missões de combate. É muito cansativo para a tripulação, é muito cansativo para a aeronave. Os aviões começam a quebrar, e aqueles reabastecedores são alvos fáceis. Então, sabe, pessoas por dentro já dizem há muito tempo que o porta-aviões está morto. É ótimo se você quer chegar lá e bater em alguma nação pequena, tipo a Costa do Marfim, que não pode revidar. Mas no momento em que você enfrenta uma potência regional, você não faz nada contra ela, muito menos contra uma superpotência como a Rússia ou a China. Se for uma potência regional como o Irã pode simplesmente afundar esses porta-aviões. Então, quanto tempo até essas tecnologias começarem a se espalhar para outras nações? De novo, como um grande ativo militar, o porta-aviões está morto. Podem surgir versões modificadas, com porta-drones, algo muito menor, com uma tripulação mínima. Sim, European Union consigo ver nessa forma, mas na forma moderna que tomou, é só uma versão excessivamente ampliada da Segunda Guerra Mundial. Está morto. Já se mostrou morto. É extremamente caro. É imenso. É extremamente caro. Consumem muitos recursos e não servem para nada. Perdão pelo palavrão. Não fazem nada contra qualquer potência regional moderna. E contra a Rússia, quero dizer, a Rússia, com mísseis de cruzeiro, nem precisa chegar 1000 quilômetros. Ela pode mantê-los afastados. A Rússia pode negar acesso em qualquer área num raio de 2.000 quilômetros. Com submarinos e todo o resto que tem, os porta-aviões ficam basicamente sem propósito. Sabe, são praticamente inúteis. Aqui está o que Donald Trump disse há pouco sobre a resposta iraniana. Porto-fio Seattle, Jansi. Acabo de ler a resposta dos chamados representantes do Irã. European Union não gostei. Totalmente inaceitável. Obrigado pela sua atenção a isso. É simplesmente incrível. Deixe-me ler o que foi a resposta iraniana. Segundo a Tasnim News, um veículo semi-oficial do Irã, foi pedido o fim imediato da guerra em todos os frontes, com fortes garantias contra futuros ataques ao Irã. Levantamento de todas as sanções contra o Irã, incluindo as relativas às exportações de petróleo. Fim do bloqueio naval dos Estados Unidos. Liberação de todos os ativos congelados pertencentes ao Irã. O direito do Irã de administrar o Estreito de Hormuz. Esses são os pontos. Bem, vamos passar por esses pontos rapidinho. Primeiro, vamos começar com o direito do Irã de administrar o Estreito de Hormuz. Isso nem deveria ser discutido. É propriedade privada. Não são águas internacionais. É propriedade privada. O Irã pode fazer o que quiser com ele. Se não gosta, construa oleodutos contornando. Ou vá lá implorar, por favor, posso passar. É como se alguém entrasse no seu quintal. Se não gosta que entrem no seu quintal, dê a volta. Não dá para contornar. Então cá vem uma nova estrada pelo deserto. European Union, não sei. Na verdade, poderiam escavar canais pelo deserto, se quisessem de verdade. Mas esse é o ponto. É propriedade privada. Dito isso, parte dessa exigência é totalmente irrealista. E European Union vou dizer por quê, de modo simples. Porque não há nada que o Trump possa fazer a respeito. Suspensão de todas as sanções. O máximo que o Trump pode fazer no regime de sanções é conceder uma dispensa, o que não impede que o próximo presidente retire essa dispensa. O problema com qualquer sanção é o seguinte: é muito fácil impô-las. É quase impossível removê-las, porque quem tira as sanções? O Congresso dos Estados Unidos. E quando 80% do seu Congresso está firmemente nas mãos de Israel, eles fazem o que Israel exige, o que é bom para Israel, não para os servos e escravos do fisco americano. Então isso é irrealista. Nunca vai acontecer. E sabe, a primeira coisa sobre garantias. Garantias. Fim imediato da guerra em todos os frontes, com fortes garantias contra futuros ataques ao Irã. Que garantias? Você está lidando com os Estados Unidos. Que garantias os Estados Unidos não violaram assim que lhes convinha? É a mesma coisa que com os britânicos. Acho que estão provocando os Estados Unidos nesta... Tomara que estejam provocando, sim.
European Union, realmente sinto isso. Não vejo ninguém acreditando que os Estados Unidos possam oferecer os pontos que estão pedindo. É por isso que pedem isso, porque não acreditam que um acordo entre Irã e Estados Unidos vá acontecer. O cerne da questão é este, na minha opinião. É, porque no verão, as pessoas que tentavam negociar realmente acreditavam nos Estados Unidos, por alguma razão ridícula. E vimos o que isso trouxe. Mas, sim, tipo, que garantias os Estados Unidos podem dar? Que garantias os Estados Unidos não violaram? É. Há um ditado sobre os britânicos, e ele se aplica igualmente aos Estados Unidos. As elites dos Estados Unidos. A única coisa pior do que ser inimigo do Império Britânico era ser seu aliado. Pelo menos o inimigo sabia quem estava contra eles. Porque no momento em que você deixa de ser rentável como aliado, são os primeiros a enfiar uma faca nas suas costelas. Aqui está uma adaga. Tome um aço. Te jogam debaixo do ônibus, como os americanos gostam de dizer hoje em dia. Essa é a realidade. Quero dizer, não há nada... Primeiro, quem confiaria em Washington? Ponto final. Ponto final. Aliás, não há negociações. Que negociação é essa? Quem vai negociar sobre esses pontos? Trump. O Trump está negociando com ele mesmo e comigo. Você, European Union e European Union. Tem uma equipe de negociação de 3 pessoas bem ali. Ele está olhando no espelho e negociando. Gosto dessas negociações. Que negociação já tivemos até agora? Sabe, na terça European Union estava conversando com o coronel Wilkerson. Ele disse que talvez a Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana ocupou algumas partes do cérebro do Trump e esteja negociando com ele. Inteligência artificial. Pois é, tem um chip lá dentro. Uma vez o Trump engoliu um chip. Sabe, na verdade existem tecnologias que sei que já foram experimentadas. Não sei se já foram usadas em campo. Algumas pessoas acreditam que sim. Elas conseguem projetar uma voz na cabeça de alguém. São ondas sonoras. E seus ouvidos, European Union acho, captam isso como se estivesse dentro da sua cabeça. Então talvez os iranianos, ou alguém do outro lado, esteja transmitindo vozes na cabeça do Trump no escritório oval. European Union, não sei. Acho pessoalmente que essas influências já existiam antes disso. E você está certo, não há negociações, nenhuma negociação real. Mas olha, nas últimas negociações, o que vocês tiveram? Nós vimos o quê? Tínhamos aqueles 2 picaretas que aparecem em todo lugar, com tanta habilidade de negociação quanto o European Union teria sendo mestre em física quântica. Na verdade, provavelmente sei muito mais sobre física quântica do que sobre negociações. European Union estudei. Fiz alguns cursos de engenharia e de física. Pois é, os 2 do mercado imobiliário, os 2 que reformam apartamentos em Nova York, e verdadeiros ativos do Netanyahu. E, você sabe, não culpo o Vance por ter tido que ligar para o Trump. Olha, no fim das contas, o Trump é o chefe dele. Tomara que eles caprichem. Ele teve que ligar para Netanyahu e receber ordens daquele cara. E então o Netanyahu simplesmente os humilha, os ridiculariza. Ele dizia o que eles tinham de fazer e tal. A merda que você aguenta daquele imbecil e daquela naçãozinha insignificante que é menor que... tem mais ou menos o tamanho de quê? Los Angeles em termos de população. Vocês são um país de 300 milhões de pessoas e estão recebendo ordens desses caras. Não tem orgulho? Não tem espinha dorsal? Isso é ridículo. Quer dizer, fica simplesmente absurdo quando se olha para isso, mas enfim, como é que se negocia? Podiam muito bem ligar para o Netanyahu. No caso do Irã, literalmente, porque a European Union fala com iranianos e sabemos o que está acontecendo. Não há negociações acontecendo. Mas no caso da Rússia é a mesma coisa, na minha opinião. É tão estranho como Donald Trump, de algum modo, está negociando, falando com outros governos. Basicamente, eles não estão negociando com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, com Lavrov. Estão falando com o Dmitriev do Kremlin. E esses 2 caras, os mesmos que por sinal estão negociando com a Rússia. E até onde isso vai dar, no caso da Rússia, e como serão recebidos na Rússia? Bem, tivemos mais ou menos os mesmos resultados. Quero dizer, conflito.
No máximo, eles conseguiram um cessar-fogo. Acho que o Trump pode se dar crédito por isso. European Union o fez aceitar um cessar-fogo, quando na realidade a Rússia já tinha declarado um cessar-fogo. European Union não acredita nesses cessar-fogos. Sinceramente, eles são inúteis. Por que são inúteis? Porque o outro lado continua atirando, então não é um cessar-fogo de fato, já que continuam recebendo fogo em retaliação, ou estão usando esse tempo para preparar uma ofensiva, para se movimentar, seja lá o que. Não é como se eles simplesmente se sentassem, esperassem e relaxassem por 2 dias. Então, honestamente, do ponto de vista militar, não vejo razão para um cessar-fogo. Faz-se um cessar-fogo quando o inimigo se rende. Aí sim, tem-se um cessar-fogo completo, e somente então. Fora isso, continua-se exterminando-os até o fim. Como militar é isso. Essa é a minha abordagem em relação a um cessar-fogo. Dito isso, quero dizer, fora isso, cessar-fogo, e vamos ver se ele se mantém amanhã. Amanhã é o último dia dele. O que ganhamos com isso? Quanto às negociações do Trump. Como o European Union disse, ele acabou de vender 1.500 kits de extensão de alcance para bombas guiadas. Os Estados Unidos continuam fornecendo armas. Os Estados Unidos continuam fornecendo informações de inteligência. Os Estados Unidos continuam fornecendo dinheiro. Sabe, se o Trump diz, estamos vendendo isso, como vocês quiserem chamar, vendendo para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, isso um dia vai lhes compensar. Então nada mudou. Nada realmente mudou. Esta guerra continua. No fim das contas, você tem uma liderança na Ucrânia que não dá a mínima para quantos ucranianos restam vivos. Na verdade, eles se importam, porque se muitos ainda estiverem vivos, significa que não ganharam todo o dinheiro que podiam tirar de seus cadáveres. Este é o país. Não esqueça que arrecadou cerca de 4 bilhões de dólares em impostos com a venda ou exportação de órgãos. Órgãos vêm de pessoas vivas, não de pessoas mortas. Pessoas mortas não fornecem órgãos. As pessoas só se tornam mortas depois que você tira seus órgãos. Vamos lembrar disso. Ou seja, esse é o tipo de governo com que estamos lidando. A única forma de acabar com isso é no campo de batalha. Quanto a mim, se alguém perguntar, por que explodir o Zelensky ou outros? Podem deixar o Zelensky de fora se quiserem. Eliminem todo mundo ao redor dele. E quando surgirem os próximos, eliminem-nos também. Quando os próximos aparecerem, eliminem-nos. Porque a diferença entre a estrutura de poder na Ucrânia e no Irã é que a Ucrânia não é um estado civilizacional. Comecemos por aí. E o poder se resume a isso. Está profundamente enraizado ali. São várias camadas de ladrões, a maioria não está disposta a morrer. Não há ideologia ali. A única ideologia é quanto posso encher os meus bolsos e quantas pessoas posso mandar para o moedor de carne, para encher ainda mais meus bolsos. É isso. Essa é toda a ideologia. E então, sabe, o que a torna estável? Nada torna estável. A única razão de parecer estável é que não estamos matando esses canalhas. Esses canalhas não vão morrer pela Ucrânia. Pelo amor de Deus, a Ucrânia é um coxo para esses porcos. É isso. Eles vão cagar em tudo e depois ir embora. Ou fogem agora, ou morrem. Essa é a única maneira de impedir que a Ucrânia literalmente lute até a última criança. E quanto a isso, há uma ideologia, claro. Existem nazistas, mas eles são do oeste da Ucrânia. Mas, a propósito, eles não estão no poder e deveriam ser eliminados também porque, a menos que mudem de mentalidade, não são melhores do que os islamistas salafistas. Eles, sentem prazer em assassinar pessoas e em cometer atrocidades. Você não consegue dialogar com gente assim. São animais criminosos raivosos, pessoas que sentem prazer em matar mulheres e crianças. É isso. Eles ultrapassaram um limite do qual não se volta. Quanto a mim, o ponto é, até começarem a eliminar os líderes ao redor da Ucrânia, de modo que o próximo que subir pense, não quero ficar aqui, vou ser morto como os outros dois e desista, e o sistema deixe de ser só roube o máximo que puder, essa é a diferença entre Ucrânia e Irã. No Irã, as pessoas não estão lá para enriquecer, estão lá para servir seu país. E se o European Union morrer, o próximo virá e ocupará o meu lugar para servir o país até ser morto. E o próximo e o próximo. É uma ideologia profunda. Sim, estamos lutando pela nossa pátria,
e vamos defender Saddam. Não há nada disso na Ucrânia, assim como não havia no Iraque do Saddam. É por isso que ele caiu tão rápido quando caiu. É por isso que generais puderam ser comprados do jeito que foram. O mesmo aconteceu com o Maduro. O vice-presidente dele o traiu. Quer dizer, isso mostra que não há uma ideologia real ali. Também não há nacionalismo de verdade. Isso quer dizer que estariam dispostos a dar a vida pelo país e pelo seu futuro. Quando você está disposto a trair seu chefe tão rápido para agarrar o poder, isso é o que mais importa. Muito obrigado, Sass, por estar conosco hoje. O prazer foi meu. Desculpe por essa pequena pausa, sem problema algum. Infelizmente, estava fora do meu controle, sem problema. Até breve.